Bem-vindos ao canal Nerd no Direito, e hoje vamos falar sobre o episódio 38 de Dragon Quest Dino Daibuken Fly, o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. E para você que curte acompanhar no mangá, esse episódio 38 equivale aos capítulos 133 até o 137. E dessa vez, mais do que nunca, eu recomendo que você também leia o mangá e no final eu vou falar o porquê. E o episódio 38 de Dragon Quest começa com o rei de Romos revelando que a princesa Leona está reunindo uma cúpula mundial para combater o exército demoníaco. O que é uma excelente ideia, porque até então cada reino estava se defendendo sozinho e pelo menos 3 reinos foram abatidos. O rei convida o Dai para ir a Papúnica nessa cúpula da reunião mundial, e Aman acaba reforçando e ajudando ali o Dai a decidir ir junto para tentar também encontrar uma arma nova. Os lutadores que foram salvos agradecem ao Dai, porque sem o Dai eles teriam morrido. E não só o Dai é reconhecido como herói, mas também o Pop e a Aman. E os lutadores ainda prometem que vão treinar para ajudar na luta contra o exército demoníaco. O Shio, a não ser reconhecido, fica com um pouco de inveja e pergunta por que ele não é também elogiado. E o lutador fantasma, que ninguém sabe quem é, não é mesmo? E acaba repreendendo o Shio. Então o Shio acaba ficando irritado e diz que o fantasma não pode desrespeitar ele assim. E o lutador fantasma pergunta se o Shio tem certeza. Então a Aman revela que na verdade se trata do mestre Brukina. Suspeitei desde o princípio. E assim o mestre Brukina acaba se revelando e o Shio fica com bastante receio e faz uma reverência a seu mestre. E vemos que o mestre Brukina é bastante conhecido e respeitado por várias pessoas, inclusive o próprio rei de Romos. Enquanto o Shio está com medo de levar uma bronca de seu mestre, o mestre fala que o Shio melhorou bastante e que ele antes só queria se mostrar. E quando o mestre diz que o Shio cresceu, os outros lutadores acabam reconhecendo o valor do Shio, dizendo que ele é o mais corajoso de Romos. Todos acabam sorrindo felizes e o Shio fica emocionado por ser reconhecido, e o seu mestre Brukina fala que a fama vem depois, e por isso o Shio não deve ficar buscando ela a todo custo. O mestre concorda e o Shio tenta se juntar ao Dai e os outros, mas ele já chega botando banca, dizendo que se eles insistem ele pode ajudar. Pop, então, percebendo que o Shio não aprendeu a lição com o mestre, acaba usando o Rura para ficar distante do Shio e deixá-lo para trás. Dai, Man e Pop conversam sobre o Shio e acaba aceitando ele no grupo. No mangá, essa parte tem alguma cena extra em que o Shio acaba tendo uma certa esperança que o Gomes vai elogiar o trabalho dele, mas na verdade o Gomes estava se referindo aos guardas. Na sequência do episódio 38, vemos que Mr. Vern encontrou o local onde Zabuera e o Hadlar estão. O Zabuera fica assustado, mas o Hadlar diz que quer falar com Mr. Vern. O Hadlar deixa seu orgulho de lado e revela o que aconteceu com ele e que ele foi derrotado mais uma vez pelo Dai. Hadlar pede que Mr. Vern faça um grande favor para ele, enfrentando os humanos enquanto ele está se tornando um ser superior para destruir o Dai. Ficamos sabendo também que o motivo do pedido do Hadlar é que ele já sabe que os humanos estão reunindo uma cúpula para enfrentar o exército demoníaco. Mr. Vern questiona se isso será útil para o Vern. Ficamos sabendo que o plano do Hadlar é se tornar um ser superior para que ele não precise fazer a transformação e assim ele não perca o poder mágico. Hadlar então está disposto a se tornar um monstro e renunciar ao seu corpo de demoníade, apenas para ter poder o suficiente para derrotar o Dai. Mr. Vern então diz ao Hadlar que isso terá um efeito colateral, ou seja, depois que o Hadlar fizer isso, ele não pode mais ser revivido como tinha sido em algumas ocasiões anteriores. Mr. Vern, percebendo que agora Hadlar tem a sua determinação, seu objetivo de vida é destruir o Dai, e também por ele ter deixado seu orgulho de lado, acaba decidindo ajudar e atender o pedido do Hadlar. Mr. Vern agora está encarregado de atacar Papúnica. Na sequência, vemos Dai e os outros apreciando a cidade de Papúnica, quando de repente Crocodile encontra o grupo, e diante do grande Crocodile, Shio acaba tremendo de medo. Vemos também um reencontro descontraído entre Aman e o Crocodile. E aqui eu tenho que chamar a atenção que o diálogo no mangá faz mais sentido do que aqui no anime, pois no mangá temos um significado maior em relação a esse diálogo dos dois, além da Aman se mostrar bastante humilde. Depois de conversarem, o Crocodile acaba voltando a sua atenção ao Shio e pergunta se ele seria realmente um bom companheiro para eles. E o Pop acaba defendendo o Shio. Crocodile conta que a reunião da cúpula está sendo realizada na capela e na sequência vemos que Mr. Vern está movimentando seu exército com a autorização do próprio Vern. Daí os outros chegam na capela e cumprimentam a princesa Leona. A princesa Leona reconhece que Aman deve ter ficado mais forte e também revela que eles não conseguiram encontrar todos os reis dos reinos que foram derrotados. Ficamos sabendo inclusive que a rainha Flora do reino de Kauri está desaparecida e ela, para quem sabe, aí tem uma grande importância para o Avan. Temos inclusive um momento de descontração com Pop pensando alto. Dai pergunta a Apollos
se alguém ali tem conhecimento de armas lendárias. E o Apollos recomenda que o Dai se encontre com o sábio rei de Teran, pois ele também está em Papúnica. Ficamos sabendo então que não existe espada mais poderosa do que a espada dos campeões feita pelos humanos, pois ela foi feita de um metal criado pelos deuses, o Oricalto. Então a espada dos campeões é a mais poderosa dentre os humanos, e a espada do Baran foi criada por deuses, então ela é ainda mais poderosa. O Dai pergunta se não existe outra espada poderosa também, e o rei manda chamar a Merle. A Merle aparece feliz porque vai ajudar a Pop e os outros. A Merle, junto com o Dai, faz um ritual para encontrar o objeto procurado. E lhes é revelada o nome de uma pequena vila que fica entre Teran e Bengarna. E essa vila é Lankarx. Pop então revela que eles podem chegar lá usando Urura, porque essa é a terra natal dele. Pop então se teleporta para Lankark junto com os outros. Pop aterriza de um jeito ruim e acaba caindo sobre a cintura da Man, e a Merle se mostra um pouquinho enciumada. No mangá essa cena é um pouco mais estendida e nós temos também um momento cômico. Pop e os outros seguem para a vila, e assim Pop acaba reencontrando a sua mãe e se emocionando, correndo para dar um abraço nela, e essa cena no mangá também é diferente do que a gente vê aqui no anime. Eis então que o pai do Pop aparece, e o pai dele é um cara grande e forte. Enquanto Pop está emocionado, o pai dele acaba levantando ele no alto e depois arremessa ele no chão com raiva, dando bronca porque o Pop fugiu de casa. E no mangá essa cena é um pouco mais estendida também. Depois todos se reúnem numa mesa e o pai do Pop diz que não acredita que o Pop está ajudando o herói, mas tanto a Merle como o Dai e a Man acabam confirmando que é verdade. Dai pergunta sobre espadas lendárias e o pai do Pop responde que talvez o Lon possa ter alguma. E o Pop pergunta quem seria essa pessoa. O pai do Pop então responde que é um demoníade que ele conheceu recentemente. O Pop pergunta se o nome desse demoníade é Lon Beruk. Aqui é um pouco diferente do mangá, porque o pai do Pop conhece o Lon há mais tempo. E também há um passado do pai do Pop que ele é revelado somente no mangá, mas aqui no anime nem mencionaram isso. Pop revela que o Ryunkou mencionou esse artesão lendário que fez a lança da armadura demoníaca. Pop então decide que eles devem ir até o local pedir uma espada lendária para o Lon Beruk. E aqui, diferente do mangá, o pai do Pop sabe o caminho e leva eles rapidamente, a gente já vê eles na casa do Lon Beruk. Enquanto no mangá a gente tem uma espécie de uma side quest até encontrar a casa dele. Vemos então o Lon Beruk e ele na verdade parece um elfo com a cicatriz do Kenshin de Samurai X. Lon Beruk se recusa a fazer uma espada para o Dai, porque atualmente ele diz que não existem usuários que sejam dignos das armas dele. Então Lon Beruk diz que o Dai pode ficar com uma das espadas que ele forjou para comprar bebida, pois elas são melhores do que espadas comuns, e servem bem para um humano. E aqui temos uma cena extra que eu gostei bastante, que o Dai acaba escolhendo uma espada e ele usa o seu poder, e a espada acaba trincando. Além disso, o Dai diz que nem mesmo a espada da armadura demoníaca aguentou o poder dele e acabou esfarelando. E o Dai pede uma espada melhor do que aquela, porque senão ele não vai conseguir vencer a lâmina demoníaca do dragão. E assim isso acaba despertando o interesse do Lon. Então ele pergunta o resultado da luta. E Lon fica muito feliz em saber que sua espada, mesmo sendo inferior, conseguiu enfrentar uma lâmina feita por deuses. Lon fica impressionado com o Dai e resolve ajudar. Lon diz que com o Dai sendo usuário da sua arma, ele conseguirá fazer uma arma ainda mais forte do que a lâmina demoníaca do dragão, desde que ele possa utilizar o mesmo material. E isso acaba deixando o grupo do Dai um pouco desanimado porque eles não têm esse material, mas o Dai acaba se lembrando de uma coisa, que a coroa dos campeões que o Dai recebeu do rei de Romos no passado é feita do metal que eles precisam. Pop então leva o Dai para a ilha Dermeline, onde o Dai reencontra o seu avô e pergunta onde está a coroa dos campeões. Dai e Pop fazem uma bagunça, encontram a coroa e vão embora enquanto levam uma bronca do braço. Por fim, vemos Mr. Verne se locomovendo com o castelo da rocha demoníaca rumo a Papúnica. E assim termina o episódio. Antes de começar a análise e a crítica do episódio 38 de Dragon Quest, já deixa o seu like, se inscreve no canal e também me sigam nas outras redes sociais, porque assim você fica sempre por dentro das novidades aqui do canal, além de receber outros conteúdos que eu não trago aqui. Esse episódio 38 de Dragon Quest ele foi mais acelerado, nós tivemos em apenas um episódio 5 capítulos do mangá, quando normalmente eles estavam fazendo 3 capítulos para um episódio. Mas apesar disso conseguiram adaptar bem, eles fizeram uma espécie de uma releitura da história, realmente tiveram que fazer um trabalho de adaptação para esse episódio e retiraram diversas coisas que a gente tem no mangá. E algumas delas até mudam um pouquinho o sentido da história do background de alguns personagens, como o próprio pai do Pop.
Apesar de ser um episódio de transição, a gente teve várias coisas importantes, como o próprio Hadler deixando seu orgulho de lado, pedindo ajuda para o Mr. Verne, as revelações sobre a espada que nós tivemos agora, em relação também ao próprio artesão, que eu jamais imaginava que eles iriam encontrar quem fez as armaduras do Lahart e do Ryunkyo. Esse episódio tem bem aquela cara de side quest dos heróis para conseguir alguma coisa, que nesse caso o objetivo principal é o Dai ter acesso à sua nova arma que possa enfrentar o Baran. Foi legal também ver o grupo reencontrando o Crocodile, principalmente a mãe interagindo com ele, rever personagens como a Merle, o próprio Brass, e também conhecer um pouco mais sobre a família do Pop. Eu gostei da parte que o Pop deixa o Shio para trás por um momento, dando uma lição nele para ele baixar um pouco a bola, já que ele não tinha aprendido com o mestre o que o mestre havia indicado para ele parar de fazer, que é tentar se aparecer o tempo inteiro. O Lon parece um personagem bastante interessante, como ele vive há muito tempo, eu fiquei curioso para saber um pouco mais da história do passado dele, e é uma pena que não tenham mencionado que o pai do Pop, o Junk, foi um ferreiro importante em Bengar, inclusive foi lá que o Lon conheceu ele, e por isso o Lon tinha um certo respeito pelo pai do Pop, já que ele inclusive ao que parece teve algum desentendimento com os ministros daquele país e quase teve uma briga lá, então por isso o Lon, de certa forma, se agrada do pai do Pop e admira ele como ferreiro também. E isso aqui no anime acabou ficando de fora, além de personagens também que já eram para ter aparecido aqui e não apareceram, mas pelo que eu vi vai aparecer no próximo episódio. E para mim a grande surpresa que a gente teve aqui, apesar de ser um episódio de transição, a qualidade do episódio é muito melhor do que vários episódios importantes que a gente já teve até então. Os traços estão muito bons, a gente tem ali uma animação boa na maior parte do tempo, eu não vi nenhum frame muito estranho nesse episódio aqui. E eu fiquei bem satisfeito com isso. Apesar deles terem tirado várias coisas que nós encontramos no mangá e não vemos aqui, se você assistiu o episódio isoladamente sem ler o mangá, você não vai sentir falta. Agora, se você ler o mangá antes, talvez algumas coisas te incomode, principalmente, como eu falei, a parte do pai do Pop e cenas engraçadas que ficaram de fora que ficariam legais aqui no anime. Ao que parece, eles estão acelerando a história para a gente chegar novamente em outra batalha e entregar mais o ápice, e eles deixaram um pouquinho de lado o desenvolvimento de alguns personagens. Mas apesar de tudo eu gostei do episódio e ficou muito interessante porque você vai ler o mangá e você vai ter uma experiência um pouco diferente daqui, não vai ser exatamente uma cópia e sim uma adaptação de verdade que a gente teve nesse episódio 38. E por isso eu recomendo demais que você leia também o mangá, porque você vai ter uma experiência extra, é como se você tivesse algo muito saboroso, mas que você pudesse melhorar isso com mais tempero. Então o mangá ele tem, digamos, mais tempero do que aqui o episódio do anime, que foi um tanto corrido, apesar de bem adaptado. Confesso pra vocês que até dei risada lendo o mangá em algumas situações que não apareceram aqui no anime, e eu achei o mangá muito divertido, assim como era o próprio Dragon Ball clássico. E uma coisa que eu não sei se vocês também tiveram essa impressão, mas a impressão que eu tenho é que o Dai aqui do anime, ele tem um certo pesar o tempo inteiro. Apesar dele parecer feliz, ele tá sempre com aquele peso da responsabilidade, enquanto o Dai do mangá, ele consegue em alguns momentos ser aquela criança feliz e inocente e passar isso através do sorriso, das expressões dele, e já aqui no anime a gente não vê isso. Achei um excelente episódio de ótima qualidade, uma boa adaptação, mas ainda assim, eu que gosto mais de saborear assim a jornada do herói, eu prefiro o mangá porque o mangá a gente tem mais detalhes. Então, não ficou ruim, mas o mangá vai complementar a sua experiência se você ler depois de ver o anime. Eu sinceramente não acharia ruim se eles tivessem colocado tudo que tem no mangá aqui no anime também, fazendo aí 2 episódios, mas eu entendo as pessoas que preferem episódios mais objetivos. E esse foi o resumo e crítica de Dragon Quest Dino Daiboken 2020, e eu quero saber o que você achou desse episódio, deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e vejo você no próximo vídeo.